um copo por dia, 2 copos por dia, quase nada. Então aqui, ó, preciso mostrar pra vocês, já foram 3, quase 3 dessa aqui, falta um restinho, mas aí eu já tô com o copo aqui que vai completar enquanto eu converso com vocês. E aí eu tô marcando todo dia lá nos meus stories, hoje foi o segundo dia de 21, para que a gente adquira um novo hábito. Então eu tô incentivando vocês a terem novos hábitos. E quando a gente fala de um hábito, não precisa ser um hábito gigantesco, pode ser um hábito, precisa ser um hábito pequeno. A gente precisa se acostumar a ter pequenos hábitos. E aí a gente vai aumentando os hábitos, tá? E aí vai melhorando, sentindo mais emoções positivas, se sentindo bem. Então, ó, por falar nisso, enquanto vocês vão entrando, aguinha, servidos? Beberam água hoje? Fizeram exercício? Muitos que eu vi tem com relação à leitura, exercício, voltar a fazer oração, voltar a se conectar com Deus. O que mais que tinha lá, gente, que vocês me colocaram pra mim? Bastante cuidado com o corpo, bastante gente preocupada que descuidou e agora tá querendo cuidar. Então tinha bastante coisa legal, espero que vocês estejam começando. Se não começou junto comigo, comece depois, mas comece, não desista, né? E aí a gente vai agora para o tema, então muito bem-vindos vocês que já estão aqui comigo. O tema de hoje é motivação. Então já falamos de mudança de hábitos, vamos começar com motivação. Muitas vezes a gente tem um conceito estranho sobre o que é motivação. A gente acha que o fato de eu ter colocado uma meta na minha mente já é suficiente para que eu consiga realizar. Que só o fato de eu pensar na meta já é... Não, então eu decidi, fiz uma meta, coloquei no papel e isso já é suficiente para eu realizar. Não é bem assim que funciona. E aí a gente tem uma teoria que chama a teoria da autodeterminação. O que é a autodeterminação? É o ato de escolher e decidir por si mesmo, de iniciar ações por vontade própria. Então prestem bem atenção, vou repetir a frase. É o ato de escolher e decidir por si mesmo, de iniciar ações por vontade própria. Então a autodeterminação é quando você toma uma atitude de mudança, de falar eu vou mudar, e eu vou fazer por vontade própria ações para mudar meu comportamento, ok? E aí ele diz que a teoria da autodeterminação precisa de 3 coisas, de motivação, de desenvolvimento e ela acopla, né, a motivação, o desenvolvimento e o bem-estar humano. Então hoje a gente vai falar de motivação. E eu queria começar falando para vocês que existem 2 tipos de motivação. Motivação intrínseca e motivação extrínseca. Tá? Os nomes são difíceis, mas vocês vão entender facinho os conceitos, ok? A motivação intrínseca é tudo que a gente faz de livre e espontânea vontade, tudo que a gente escolhe fazer espontaneamente. Por exemplo, sei lá, assistir um seriado, né? Quem aí gosta de filme, seriado, acompanha o seriado, então assim, às vezes a gente abre mão até das horinhas extras de sono para assistir só mais um episódio, não, só mais um, eu prometo que é só mais esse, eu sei que eu tenho coisa para fazer, mas não, só mais um. É uma motivação. Alguém obrigou você a fazer aquilo? Alguém chegou para você e falou, você tem que assistir seriado, você tem que assistir 5 seriados, 5 episódios hoje. Não, a gente fez pela simples desejo de fazer. E a gente não assiste um seriado, pelo menos não normalmente, para conquistar alguma coisa. Né? Eu vou assistir o seriado para tal função. Não, a gente faz pelo prazer de fazer aquilo ali mesmo, tá? Pelo simples prazer de realizar aquela atividade, ok? Então ficou claro? Motivação intrínseca é tudo que eu faço pelo simples prazer de estar fazendo aquela atividade, certo? Sem pensar numa função ou alguma outra coisa para aquilo, pelo prazer de realizar. E aí a gente entra na segunda, que é a motivação extrínseca. Então, motivação extrínseca, né? Se um é intrínseca, que é de dentro, extrínseca vem de fora. Então, a motivação extrínseca é que alguma coisa lá fora mexeu e alterou dentro de mim para que eu me movimente em prol de alguma coisa. Então, vamos lá. Só que assim, essa motivação extrínseca, ela tem alguns níveis de regulação, alguns degraus, meu corretor,
Degraus, ela tem algumas etapas, alguns degraus importantes, tá? Para que a gente consiga chegar mais perto do que a gente quer, ok? Então, assim, quanto mais autodeterminado, o que é autodeterminado? Vamos voltar? É aquilo que eu faço porque eu escolhi fazer. Então, quanto mais autodeterminado eu estiver, maior a chance de dar certo. Então, quanto mais eu sinto que a minha atitude foi uma escolha pessoal e que tem um objetivo, uma função, maior a probabilidade daquilo dar certo. Então, eu vou falar para vocês agora os níveis de regulação, tá ok? Aqui pediram um abraço para Brasília. Um abraço para Brasília, adoro Brasília. Gente, morava aí até ano retrasado e gostava bastante. Um abraço, Brasília. Regulação externa. O que seria regulação externa? É o nível mais baixo de autodeterminação que existe. É quando a gente faz alguma coisa para obter uma recompensa, tá? Para evitar uma punição ou porque foi uma exigência do meio externo. Então é tipo assim, a frase principal desse tipo de motivação é: eu tenho que fazer isso. Sabe? Vocês sentem o peso? Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que estudar agora, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que ler tal livro. Então você se motivou a fazer aquilo por uma exigência externa. Então dá muito conflito, porque é uma coisa que você não tem realmente interesse em fazer. É algo que eu tenho que ler aquele livro, porque eu tenho que fazer aquela resenha. Então eu vou evitar uma punição. Se eu não fizer a resenha, eu vou possivelmente tirar nota baixa, enfim. Eu tenho que fazer tal coisa, tá? Vamos lá para o exemplo que eu mais gosto de usar, que vocês vão entender bem. É fácil de entender esses exemplos quando eu falo exemplos de perder peso, tá? Então, quando a gente começa pensando assim, eu tenho que emagrecer, a probabilidade disso não funcionar é gigantesca, porque eu tenho, é um peso. Eu tenho que emagrecer, ok? O segundo nível seria a regulação introjetada. É quando também vem de fora, mas é para você evitar emoções negativas. Tem um mínimo de autodeterminação, a pessoa faz, mas ela faz com motivações meio que com raiva, meio que ainda gera conflito, mas é para receber uma validação externa, tá? Então, por exemplo, porque exigência do pai, né? Às vezes, eu tenho que terminar essa faculdade porque meu pai tá pagando. Eu devo fazer isso. A frase seria: eu devo fazer isso. E aí faz para evitar emoções negativas ou porque aquilo tá gerando um conflito familiar e precisa de validação externa. Então, pensem aqui de novo o exemplo do emagrecer. Muitas pessoas, quando elas buscam emagrecer, elas querem que as pessoas de fora notem que elas emagreceram. E quando isso não acontece, elas ficam extremamente frustradas. Eu devo emagrecer. E aí elas acham que isso, a validação externa, né? Tá vendo? Eu tô fazendo dieta, sai com todo mundo e não come, bebe só água, né? E aí espera que as pessoas digam: nossa, que legal, como você é forte, nananana. Então é validação externa. Só que gera muito conflito, porque ainda assim a pessoa não sente prazer, não tem regulação suficiente para sentir prazer naquelas atividades que ela tá fazendo, ok? O terceiro é a regulação identificada. Também vem de fora, mas vem de fora, mas move a pessoa de alguma forma. Então é ela entender que ela precisa fazer aquilo, que fazer aquilo é bom para ela. Ela começa a entender a razão, ela começa a ver um objetivo naquilo, né? Eu trabalhava com pessoas que desejam parar de fumar. Então muitas pessoas, eu tenho que parar de fumar. Outras, eu devo parar de fumar. E aí, quando elas já chegavam nessa outra frase, nesse perfil da identificada, nossa, parar de fumar vai fazer bem pra mim. Então, a pessoa já começa a entender qual é a motivação para aquilo, né? Por exemplo, beber água vai fazer bem pra mim. Eu consigo ver um sentido, ver uma razão e eu consigo me identificar. A questão toda é quanto você se identifica com aquilo que você se propôs a fazer. Então, eu me identifico um pouco com isso e sinto que vai fazer bem pra mim. Então, eu vou ler um livro, que livro chato, mas eu sinto que ler esse livro vai me acrescentar alguma coisa, né? Quando eu comecei a faculdade, uma matéria que eu não curti